Oi, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso programa Itapê Solidária, um programa que discute ideias e debate a solidariedade e um jeito da gente tentar fazer uma sociedade melhor. Hoje nós temos um programa muito legal e vamos receber uma pessoa muito especial, que é o Lucas Formage, um jovem estudante autônomo e é produtor audiovisual e membro da Brigada Popular Antifascista, um ativista pelas causas aí dos trabalhadores, dos jovens, da juventude. E nós vamos debater aqui, Lucas, faz tempo que você está para vir, né? Desde o começo de abril que nós estamos marcando e nunca conseguimos. Hoje até que enfim chegou a hora, né? Ainda bem, fico feliz. Nós estamos nesse momento tão difícil da sociedade, do fascismo, se espalhando na cabeça das pessoas e ao mesmo tempo uma crise política, uma crise econômica, e a juventude que você sempre representa e está lutando junto com a brigada aí por muitas outras causas, fica no meio desse turbilhão de coisas e fica repensando quais são as perspectivas e as coisas que podem ser feitas, né? Então, primeira pergunta aqui já é um sopetão, Lucas. Como é que é a juventude aí, você que está no meio da rapaziada, da moçada, tem sentido isso, esse momento tão difícil aí da sociedade? Bom, primeiramente dizer um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente. Bom, para a gente que é juventude, as perspectivas são baixas, né? Isso a gente não precisa nem falar. Igual você comentou, a gente está nesse ângulo todo enquanto juventude, inserido em todas as pautas. Se parar para analisar, num contexto nacional, a gente tem aí posto para a gente, desde o governo golpista do Michel Temer, o congelamento dos gastos. A nível federal isso avançou mais ainda com o governo neoliberal do Paulo Guedes, junto aí do Bolsonaro na presidência e do Mourão na vice-presidência, né? E a gente vem vendo esses retrocessos em relação a diversas pautas, né? A nível estadual, a gente vive aí uma dinastia do PSDB, que massacra a educação do estado de São Paulo inteiro. Eu estudei a maior parte da minha vida na escola pública estadual, nas 3 escolas, e eu pude ver, assim, o quão desleixado foi a gestão do PSDB em relação à educação. Então, tendo esses panoramas federal e estadual em mente, é que a gente consegue começar a pensar qual que é o panorama municipal nesse assunto todo, né? Porque eu acho que é isso que até que importa no nosso debate hoje. A nível municipal, a gente vive majoritariamente o reflexo dessas políticas, mas também vive o esvaziamento local das pautas da juventude, né? Você não vê políticas públicas voltadas de forma efetiva para a juventude. Você não vê espaço de lazer, você não vê uma perspectiva profissional positiva. Só para colocar em números, né? A nível nacional, a gente tem um desemprego entre os jovens que beira o 27%. Isso já é horrível. Se a gente parar para ver em Itapetininga, entre os jovens de 16 e 24 anos, quase 50% não apresentaram renda alguma, segundo a última pesquisa do IBGE. Entre os que estão empregados, 25% não conseguem receber nem meio salário mínimo. Então, esse panorama todo acaba sendo um reflexo desses 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, e que nos coloca nessa situação, né, de falta de perspectiva, falta de esperança num futuro melhor, enquanto brasileiro e enquanto itapetininga, né, infelizmente. E Lucas, mas eu fico pensando, e nessa situação de pandemia, mesmo que agora abriu um pouquinho, né, tal da fase amarela, daqui a pouco volta de novo pelo jeito, porque ninguém descobriu vacina nem nada. Então, essa questão da perspectiva, ela continua sendo uma incógnita. Quais seriam, na sua ideia, depois nós vamos pensar sobre isso também, debater, que tipo de políticas públicas dentro dessa situação
de pandemia, de resguardo, de distanciamento social, ou até mesmo de fechamento das relações por causa da questão da pandemia, como que uma prefeitura pode atuar para que um pouco, pelo menos, desse desejo, dessa ansiedade, dessa expectativa do jovem e do cidadão em geral, mas especialmente do jovem, que eu fico pensando em vocês. Como é que pode um jovem fechado dentro da casa, sem equipamentos e sem espaços, sem poder utilizar o mínimo que teria? O que você já pensou sobre isso, provavelmente, né? Quem não pensou sobre isso? Acho que essa é a pergunta, né? Nesse sentido, tem 2 pontos que, enquanto você foi comentando aí, já vieram na minha cabeça na lata. O primeiro ponto é que esse Plano São Paulo, ele chega a soar como uma piada às vezes, porque você vê uma ocupação máxima de leitos em diversas cidades do estado, você vê aumento no número de casos, aumento no número de óbito, diminuição na taxa de isolamento social, e o governo do Dória tem a cara de pau ainda de ficar classificando as regiões administrativas nas fases laranja e amarela, sendo que desde o início a gente está tratando uma pandemia, de uma fase vermelha permanente, né? Porque, afinal, não é qualquer coisa, a gente está falando de vidas aqui. Economia, aula, se recupera rapidinho, agora uma vida é irrecuperável, né? Isso é um fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu estou pensando aqui é o seguinte: que o isolamento social ele já não existe para a maioria da população, principalmente da classe trabalhadora. E quando se diz isso, se diz na própria juventude de Itapetininga, porque por mais que estejam desempregados sem apresentar renda, eles estão inseridos na sociedade. Estão circulando pela cidade, pelos bairros, pelas periferias e pelo centro, né? É uma forma que pode ser efetiva e que, na minha leitura, a prefeitura tem condições financeiras, é a ampliação do programa de estágios. Né? Eu, como um ex-estagiário da prefeitura, posso dizer isso. Né? Que o programa de estágio, ele não conta com um projeto supervisionado para o próprio estagiário, para os poucos que estão lá, no reduzido número de vagas que tem de estágio. Então, uma ampliação do programa de estágio, além de gerar renda para o próprio jovem, que está nessa porcentagem de quase 50% sem apresentar renda, que é triste, além de gerar renda para esse tipo de população, acaba gerando renda para o próprio comércio no centro, né? Então, é uma forma de fazer girar. E enquanto período de pandemia, fica até difícil pensar em alternativas de inserir e dinamizar a vida do jovem que está conseguindo cumprir a quarentena, né? Porque quando a gente para pensar em quem vive uma vida normal ou não está cumprindo a quarentena, tem diversas formas de estar inserindo um jovem na sociedade, para além de um programa de estágio. E isso você vê no fomento aos espaços culturais. Esse é um ponto principal. Itapetininga é uma cidade carente em relação à sua cultura. Você olha Tatuí aqui ao lado, que é uma cidade menor, mas tem um teor cultural muito mais avançado. Você vê pouco fomento nesse sentido, no sentido artístico, né? São assim 3, 4, quase 5 pontos que eu aponto aqui que acabam sendo meio cruciais na inserção do jovem na sociedade, do acesso à tecnologia também, não, Lucas? Talvez a internet com banda larga em maior escala para a população, né? Mesmo a educação hoje está carente disso, né? O pessoal não tem condições de acompanhar às vezes a aula e etc. E a prefeitura nunca fez uma política séria para dar acesso a todos à internet gratuita, na verdade, e acessibilidade, inclusive, para poder ter condições de acessar, o que acessar e acessar, né? Que eu acho que dentro desse momento seria uma das pautas importantes, não sei o que você acha sobre isso. Se for parar para ver bem, que pode completar. Não pode. Não, é porque às vezes fala assim, tem internet gratuita, mas não tem telefone. Tem internet gratuita, mas não tem computador. Tem internet gratuita, mas não pode não utilizar. Daí a prefeitura tem que criar centros centros para poder a população utilizar equipamentos públicos, né? Especialmente agora, nesse momento tão difícil, né?
E hoje, falar nisso, o que você acha dessa questão que o governo está querendo fazer, retorno às aulas agora em outubro? É um genocídio, mais um genocídio, né? É um genocídio mascarado. Justamente quando você começou a comentar sobre essa questão da acessibilidade ao eletrônico que te permita acessar a internet e consumir conteúdos, na hora eu já comecei a pensar que isso é uma pauta nacional no momento. Em todas as universidades públicas, nas faculdades estaduais e até mesmo nas escolas técnicas integradas, o debate está sendo esse. O ensino à distância, o ensino remoto, né? Não chega nem a ser um EAD, chega a ser um ensino remoto, porque o aluno está ali cumprindo a sua hora, tendo que estar assistindo a aula de manhã, tendo que estar acompanhando. Mas e aí, qual é a qualidade desse conteúdo? Esses alunos, eles estão conseguindo absorver essa pedagogia digital? Os professores estão conseguindo ter a maestria suficiente para conseguir conversar com o aluno de forma pedagógica? E o pior, esse aluno tem a internet, igual você comentou, tem o equipamento necessário para acompanhar essa aula? E a gente sabe que a maior parte do Brasil não tem condições para isso, né? E vai ter que estar trabalhando com essa questão, as prefeituras daqui para frente, pelo menos a tentativa, né? A não ser que tudo mude. Mas eu gostaria de lembrar também, o Lucas, o Rafael está aqui do meu lado, está ajudando aqui. O Lucas, além de estar debatendo essas questões e tudo isso, ele também parte para a ação. E tem uma ação de uma brigada de solidariedade que vocês estavam fazendo aí, que foi muito legal, e eu vi vocês coletando alimentos, agasalhos. Como é que foi essa experiência, Lucas? Porque não adianta a gente estar só falando, mas como vocês estão agindo dentro da sociedade para transformar, para dar um pouco de... Não é aquele assistencialismo barato, mas na verdade é uma situação assim de extrema emergência para as pessoas sobreviverem. Como é que foi essa experiência sua aí nessa coleta? E a moçada participou junto? Como é que foi isso? Eu fiquei devendo para você, tá lá em casa até hoje ainda. Não, qualquer hora a gente passa lá pegar a arrecadação, Fábio. Essa brigada, ela está sendo uma experiência bem interessante, porque ela envolve muitos grupos, né? Ela envolve muitos coletivos independentes da cidade, pessoas que de forma também independente, mas sem estar organizado coletivamente, doaram também. E vale lembrar que ela não é uma brigada de solidariedade vazia de conteúdo, né? Ela é uma brigada de solidariedade politizadora, que para além de recolher os alimentos para a população em vulnerabilidade social, além de recolher as roupas e os agasalhos, ela faz um trabalho de conscientização. Essa brigada está atuando desde o início da pandemia, agora indo para o seu 4º mês, e uma vez por mês a gente realiza as panfletagens nos bairros, né, que estamos inseridos. Então, no caso, teve um mês que a gente conseguiu várias arrecadações em certo local, então a gente vai lá e faz a panfletagem, que nem aconteceu lá nos predinhos da prefeitura na Vila Popular. A gente conseguiu bastante doação lá, então aproveitamos e já fizemos a panfletagem com os comerciantes do bairro. Outro bairro que também deu bastante arrecadação foi Vila Santana, então realizamos uma panfletagem aqui também. E em relação às arrecadações, foram 27 bairros no total. Foi 1 tonelada de doações que foi conseguido. Só dessa 1 tonelada, 700 quilos mais ou menos, um pouco mais de meia tonelada, né, foi de alimentos. Daí o restante foi roupa, óleo, até folha sulfite para a gente realizar a panfletagem, porque tudo é feito de forma coletiva a partir de doações de pessoas que acreditam na pauta popular, unitária e antifascista, porque esse é o propósito aqui. Não é apenas uma ação isolada, não é uma ação assim paliativa. Claro que ela é de certa forma paliativa por se tratar de um assistencialismo, mas não é um assistencialismo vazio. Né? Os alimentos que foi arrecadado foram destinados, na sua maioria, para a ocupação popular que estava acontecendo no Tablãozinho, que tinha mais de 200 famílias lá. Né? A gente conseguiu articular através de um colega nosso, os alimentos foram para lá, e os alimentos que não são de origem animal foram todos encaminhados por Missão Planeta Terra, né? Que é uma ONG aqui da cidade,
que faz o seu sopão vegano. Então, essa brigada popular, ela não é uma organização isolada ou uma pessoa isolada. Ela atua em articulação com todas as entidades, tanto que, se você for ver, a gente está aí articulado com o pessoal e tem dado certo, né? O Missão já conseguiu fazer 2 sopões, muito legal, foi muito bom. A gente continua recolhendo as arrecadações, tanto que se alguém quiser doar alguma roupa, você pode até colocar aqui. É só entrar lá no Instagram, né? Você tem o Instagram, como é que ele chama? O Instagram tá como @AntifaItapê. Aí é só dar um salve lá. Só dar um salve que a gente vai de carro recolher, você não precisa sair da sua casa. Então é alimento não perecível, óleo usado, agasalho, que a gente ainda continua fazendo a distribuição desses itens. Então isso é muito importante, e eu acho que essa que você colocou aí que é o mais importante, é que não é uma ação simplesmente de doação de alimentos, mas ela é junto com as questões que vocês estão colocando e a unificação daí de vários trabalhos que estão sendo feitos na cidade. E daí outro dia você estava me contando que vocês estão pretendendo retomar um fórum permanente que vocês tinham começado a fazer dessa ação para começar a pensar todas essas questões e outras questões além. Como é que seria esse fórum permanente aí, Lucas, que você estava colocando? Na verdade, ele é um fórum popular da juventude, né, Fuad? Isso. Esse é um projeto que já existe há 4 anos, que é da época que tinha o Grêmio do Aderbal e do Peixoto. A gente se articulou enquanto Grêmio e tinha essa proposta enquanto estudante secundarista municipal, né, numa rede estadual de ensino, que eram as 3 escolas, de realizar um fórum para unificar as pautas estudantis, enquanto Grêmio, né? Porém, né, com 17 anos, as pessoas tomam caminhos bem rápido da vida e o pessoal acabou passando em faculdade, embora, então é um projeto que se engavetou. Porém, 2 anos depois, surgiu o movimento estudantil aqui da cidade, né? Que também vinha com esse propósito de articular várias frentes, várias organizações, partidos, entidades, e também começou a trabalhar de novo nesse projeto. Porém, passou o tempo e só agora que ele está sendo posto em prática, né? O que seria o Fórum Popular da Juventude em si? Ele é um espaço para unificar as pautas da juventude. Esse tema de pandemia se dando através de formulário. Então você acessa lá um formulário, coloca a sua contribuição e deixa contato para posteriormente, quando for estar sendo realizada uma assembleia geral para deliberação, a gente está assim, se reunindo de alguma forma online, sem ser presencial, né? E quais seriam os propósitos dessas deliberações? Gerar encaminhamento. E nesse momento pontual, esses encaminhamentos eles são para o futuro, eles são contínuos, mas nesse momento pontual, uma ferramenta para isso são as candidaturas de esquerda, populares, antifascistas e progressistas de Itapetininga. É levar esses encaminhamentos da juventude para essas candidaturas poderem fazer essa frente no legislativo ou numa pré-campanha ou numa campanha, né? Com as pautas que foram retiradas através da base, né? Que aqui é a base deliberando, né? Então isso é uma pauta importante. E vocês vão encaminhar isso a essas candidaturas. Na verdade, nós estamos participando dessa situação, não do fórum, mas eu digo da campanha eleitoral, exatamente para poder levantar essas pautas, né? Que eu acho que é importantíssimo para a cidade a gente fazer essa frente, que independente de partido ou de pessoas, que sejam questões que a gente possa estar levantando as bandeiras. Hoje nós fizemos uma reunião com mulheres, sabe que interessante, várias questões que estão sendo colocadas e às vezes aparecem algumas, imagino na juventude como deve aparecer, pautas que a gente não tem nem ideia que vão pintar, que são coisas que fazem parte dos sonhos, dos desejos, das ansiedades, das inquietudes da juventude, e que eu acho que a eleição é um momento interessante para isso. Mas tem que passar das eleições e manter isso, né? Tem que ser um projeto contínuo, não pode ser uma luta pontual e isolada, né, Fuad? Então, eu acho que se vocês conseguirem levantar essas questões para os candidatos, para nós, todos que estamos participando, e
um compromisso de manutenção desse fórum, ou dessa forma, dessa parte do fórum, né? Porque vocês têm outras questões também, para depois, inclusive para ter um tipo de não seria um governo paralelo, mas um fórum que leve questões para o legislativo e para o executivo, seja ele quem for que esteja no mandato, na próxima gestão política, né? É exatamente isso que é o fórum popular, né? É o poder popular, um poder paralelo. E assim, você estava comentando sobre as pautas da juventude. Cara, de longe, a pauta que é mais comentada e que o pessoal mais conversa de forma positiva, com perspectivas positivas, é a questão ambiental no quesito de hortas urbanas, né? A gente vê que em Itapetininga esse pensamento ele só cresce, tanto que aqui na Vila Santana, a gente, enquanto brigada popular, não trabalhou só na arrecadação e distribuição de alimentos, a gente começou a construir uma horta urbana também, né? E você tem lá a experiência do Odara, ali na Marginal, que infelizmente aconteceu aquela tristeza. Você não tem foto daquelas suas experiências lá? Das fotos de vocês plantando lá perto da igreja, da lá perto da linha, né? Da linha, lá perto da sua casa, quase. Tem sim, postei no Facebook, mas essa questão das hortas urbanas, elas além de serem uma pauta ambiental, é uma pauta pedagógica, educativa, de sustentabilidade. Né? Transformar a ocupação urbana em algo que tenha função social e não em terrenos abandonados por uma especulação imobiliária que às vezes sequer existe. Então, e que se existe, atua de forma incisiva em relação a direito à cidade, né? Eu tentei fazer um projeto de lei, eu fiz, mas não passou, que eram que os terrenos que estejam na periferia ou em qualquer lugar não utilizados, eles podem ser utilizados pela comunidade para fazer horta comunitária e o dono do terreno teria um desconto no seu IPTU. É isso, sabe? E daí que as pessoas teriam criado um tipo de uma cooperativa ou um núcleo para plantar, para administrar a horta, inclusive depois para distribuir essa alimentação, criando renda. Eu acho que está dentro do que vocês, eu acho que está dentro da nossa ideia, junto. Renda, segurança alimentar e a questão do meio ambiente também, porque você está plantando, está criando, não é um lugar para depósito de lixo, tanto orgânico quanto não. E a questão do lixo, vocês têm pensado sobre isso também? Essa é uma pauta que, assim, não só os jovens da Itapetininga deviam pensar, mas todo mundo. Porque Itapetininga, infelizmente, não é exemplo no descarte de lixo. Não. A gente importa o nosso lixo para outro lugar, né? De forma terceirizada. E, assim, não é segredo para ninguém que se você faz a sua coleta seletiva na sua casa e coloca seu lixinho separado ali na frente, ele vai pro angu. De que adiantou você fazer a sua coleta seletiva? Não dá para nada, né? Então, nós criamos aquela época Cooperita em 2003 e ela vai caminhando, é a única coisa que ainda existe assim de concreto, mas precisa ser trabalhado isso muito, né? Mas isso precisa da conscientização. Conscientização, não, Lucas, da moçada. Vai desde a pedagogia ambiental pela base até a prática no dia a dia, né? Lucas, uma questão sempre que a gente pensa, e eu tenho uma história de estar em partidos de esquerda há 40 anos, desde que começou a redemocratização do Brasil, eu tinha 18 anos também, e eu participei. E a gente vê que a cidade de Itapetininga é muito conservadora. Ela nunca deixou crescer uma ideia assim mais progressista ou de esquerda, e as pessoas aqui, a formação cultural aqui é grande. Até Uracy Nogueira era um sociólogo que foi professor era amigo do Florestan Fernandes na USP, depois veio dar aula aqui e a primeira tese dele, em 1950 e pouco, foi sobre o preconceito de classe, de gênero, de marca aqui da cidade de Itapetininga, que era assim aquela coisa do preconceito, a cidade tradicional, conservadora,
Como é que é essa questão aqui, os trabalhadores, os jovens trabalhadores, os jovens, a luta de classes e o crescimento da possibilidade, a possibilidade do crescimento de um pessoal de esquerda, um pessoal aberto, um pessoal sem preconceito, pessoal desse novo momento do mundo? Bom, se a gente parar para pensar sobre o passado de Itapetininga, a gente consegue entender por que ela tem todas as características sociais e culturais que ela tem, né? O próprio Uracy foi um dos primeiros a estar realizando esse estudo, mas outros escritores, assim, outros 3 que estudaram a cidade e que são leituras que eu recomendo para compreender, o professor Cesário Leonel da FATEC, lá daqui de Itapetininga, que escreveu sobre as retaliações de Getúlio Vargas a Itapetininga, o professor Lucas Afonso, de Sociologia, que escreveu sobre a industrialização da cidade, na tese de mestrado dele na Universidade Federal Fluminense, e o Gustavo Boechat, professor de História também, que fez uma análise ele aqui sobre... ele fez uma análise sobre o histórico da AIDS na cidade. Assim, não são estudos específicos sobre o histórico político, mas que com estudos paralelos dentro dessas análises, você consegue ver algumas questões. Por exemplo, Itapetininga tem um histórico completamente latifundiário. O que era a família Prestes, se não donos de grandes latifúndios, se não burgueses locais? Você vai ver que essa hegemonia da família Prestes, ela depois foi desembocar em pouquíssimas famílias que até hoje perpetuam o poder na cidade, né? Famílias ligadas ao latifúndio, ligadas ao grande empresariado. Então, como se diz, essa herança de um capitalismo brasileiro, até mesmo tardio, nos traz como reflexo a cultura e a sociedade que a gente tem. Para além de morar no interior de São Paulo, né? Para além de morar no interior do Brasil, a gente tem essas figuras locais que vão meio que definindo as questões. Fortalece essa ideia, né? Esse conceito, né? E se a gente for parar para pensar na esquerda, na luta de classes local, nos antifascistas, nos progressistas e nos comunistas, você vai ver que lá na década de 30, você ia ter gente do PCB aqui, você já ia ter os seus combatentes aqui. O Zizo era uma pessoa nascida em Itapetininga, o Luiz Fogaça Balboni Zizo, e que no final foi lutar ao lado do Marighella, né? Você já tem em Itapetininga um pequeno histórico inicial aí nesse início, né? Isso vai se perpassando até os seus tempos, né, Fuad? Onde começa uma redemocratização aqui no Brasil. Exato. Olha, aqui nós temos a história tem os ferroviários na década de 40, 50. Os sindicalistas ferroviários, né? Os ferroviários, tem alguns antes disso, tem alguns espanhóis que não ficaram por aqui também, que italianos, né? Que eram anarquistas no início do século. Meu pai que conta sobre isso ainda. E depois tem os ferroviários, que eram do Partido Comunista Brasileiro. Depois, em 64, eles foram presos. Tem o seu Joaquim Cardoso, Luvisotto, várias pessoas famosas. E depois o Zizo, o pessoal de 68, que hoje tem 72 anos, 70 e poucos anos, que é aquela geração de 1968, que nós temos várias pessoas aqui. E até estamos nos comunicando com esse pessoal que está na ativa ainda, vão participar com a gente. Então vamos ter a oportunidade de apresentar para você também, para você conhecer eles pessoalmente. Vai ser muito legal. Depois aparece essa geração nossa, que é a minha, de 1960 e pouco, que a gente era criança na ditadura militar. Nós vivemos a redemocratização depois vem mais uma turma para vir vocês agora, para resgatar tudo isso. É isso que nós queremos. Vocês aí passar a bola, né? Passar o bastão para vocês agora dessa luta e a gente ficar atrás na retaguarda. Lutaremos até o fim, mas a vanguarda tem que ser vocês, né? Mas o que eu queria dizer com o que eu estava dizendo, né, Fuad? Que Itapetininga sempre teve um histórico de luta, sempre teve a luta de classes aqui. A maior expressão disso no passado foi a queima da companhia elétrica. Isso. A população revoltada com a precarização que vivia
foi lá e botou fogo na empresa de energia de Itapetininga porque não dava energia decente. Isso já é um traço de luta de classes. Né? Itapetininga sempre teve a luta de classes. E o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente só não tem tanta consciência disso porque a história sempre é contada pelo vencedor. É contado pela família burguesa, é contado pela família branca tradicional, é contado pelo latifúndio. Tanto que se você for no museu de Itapetininga, você vai ver o que lá? Você vai ver a arte da elite, a história contada pelo vencedor. Você não vai ter nada lá sobre indígenas, você não vai ter nada lá sobre quilombo, você não vai ter nada sobre cultura tradicional ribeirinha. Sabe? Isso são traços da história sendo contada pelo vencedor. E a gente, enquanto campo progressista, tem que ter consciência disso. A gente vive experiências que mostram que uma ação unificada a nível municipal só tem a trazer pontos positivos. E essa Brigada Popular Antifascista é o maior exemplo disso, que é fruto mais positivo do que uma tonelada de alimentos sendo encaminhada por um rango vegano e uma ocupação popular. Isso foi construído por pessoas de diversos partidos, não um partido ou outro, uma organização ou outra. Né? É esse o caminho para uma frente popular, para um avanço numa luta de classes, ainda mais em pleno bolsonarismo, no estado do PSDB, num município que é governado pelo mesmo latifúndio. E essa região nossa aqui, né, a mais conservadora do país, eu acho, né? Deve ser complicado. Lucas, é um prazer estar conversando com você. Nós vamos quase encerrando aqui. Eu queria que você falasse mais alguma coisa para a gente. Esse programa está indo hoje no ar e nós vamos fazer mais debates. Eu quero ver se qualquer dia a gente pega você e mais algumas outras pessoas para a gente fazer um debate com vários. Fazer uma mesa? Uma mesa redonda assim, dessa maneira, online, dá para pôr 6 pessoas conversando. Eu vou falar com o Bochá, mais algumas pessoas, o Maurício Herman, mais algumas outras pessoas, colocando você, várias pessoas de gerações um pouco diferenciadas, para estarem colocando essas questões. Eu acho que ficaria legal, né? Seria massa pra caramba. Topa ou não topa? Então tá bom. Vamos encerrando por aqui. E foi um prazer conversar com você e a gente vai conversando. Então, se quiser repetir aonde é que a pessoa pode abrir o link da Brigada Antifascista para estar conhecendo o trabalho de vocês e colaborando também. Como é que é mesmo? É no Instagram? Para estar entrando em contato com a gente, entra lá no Instagram, no @AntifaItapê. Tudo minúsculo, tudo junto, sem acento. E agradecer por estar abrindo espaço para conversar, Fuad, para dialogar enquanto pessoa política, enquanto pré-candidatura ao executivo. Acho que é essencial traçar os diálogos com as pessoas do município que estão a fim do debate, a fim de conversar de forma séria sobre, né? Eu não tenho qualificação alguma, eu sou só um estudante de história, sou só um técnico autônomo, toda a minha opinião vem a partir da minha vivência enquanto trabalhador, enquanto classe trabalhadora, tão precarizada quanto todo o resto. Então, é isso, acho que o caminho certo é esse, é conversar com quem precisa conversar. E, novamente, obrigado ao Fuad que abriu esse espaço e a você que ficou aí ouvindo a gente tagalerar até agora. É difícil ter língua presa, né? Mas não tem. Muito obrigado, viu, Lucas? Nós vamos continuar essa conversa por muito tempo ainda. Tá bom? Massa. Um abraço. Falou. Até manda um abraço para a Juliana e para todos aí. Mandarei. Tchau, até mais.